Olá, sou o pastor Jadir Lacerda, estamos mais uma vez aqui trazendo a palavra do Senhor para nossos corações, que hoje se encontra em Jó, capítulo 31, que diz assim, Jó falando, fiz concerto com os meus olhos, como pois cobiçaria uma virgem? Quero te perguntar uma coisa, teus olhos têm vida própria ou você ainda os dominam? Nós somos em grande parte aquilo que nós queremos, aquilo que nós permitimos que os nossos sentidos, nossos 5 sentidos quer que a gente seja. O que acontece? Jó, ele escolheu, a palavra do Senhor diz que ele, antes de passar por aquelas provas todas, ele era conselheiro. Quando ele chegava na praça, jovens e idosos sentavam para ouvir ele falar. Então ele tinha muita experiência de muitas pessoas e dele. Por que ele se refere a uma virgem? O que é fazer um concerto com os olhos para não olhar? É a gente se analisar e ver aonde mora a nossa maior fraqueza. Todos nós temos fraqueza. Isso não quer dizer que nós estamos pecando. Faz parte da nossa natureza. Então Jó olhou para muitas pessoas que caíram por esse caminho. E de repente ele olhou para ele e falou assim, bom, eu tenho que vigiar por aí. Então ele começa a fazer um concerto, falar para ele mesmo, eu não vou olhar para uma moça quando passar na rua, porque se eu olhar com olhar cobiçoso, isso pode me derrubar. Ele começou a dominar os olhos dele para evitar uma queda espiritual que daria consequência em toda a área da vida. Os nossos 5 sentidos, se a gente não vigiar com eles levam a gente a caminhos sem volta. O olfato, o paladar, a audição, a visão, o tato, eles são um perigo se eles estiverem sem controle. Jó havia descoberto esta verdade e sabia quão delicadamente Satanás entraria pelos olhos. Então o que ele fez? Ele levantou muralhas, barreira, para impedir, porque às vezes a gente tem várias falhas, várias fraquezas, e a gente quer começar pelas pequenininhas, que é mais fácil, e esquece que a grande, a maior, é que pode nos derrubar. Tem que começar pelo inimigo que está mais perto, que é mais forte, porque depois que ele ganhar a nossa força, acabou. É o que tem acontecido. Em São Mateus, capítulo 6, fala da candeia dos olhos, diz assim, a candeia, a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E quem anda em trevas tropeça e cai. Essa é a verdade. Jesus é a luz do mundo. Quem tem Jesus não anda em trevas. Salmo 101 diz assim, não porei coisas más diante dos meus olhos. Hoje em dia os ímpios estão obcecados na contemplação visual de imoralidade, iniquidade, brutalidade, violência, pornografia e todos os tipos de males como meios de satisfazer sua concupiscência e desejo pervertido na televisão, cinema, vídeo, livros e revista. Isso tudo é porque não tem domínio do seu sentido, não domina os seus olhos e aí contamina todo o seu corpo. Quando a Bíblia diz assim, resistir o diabo na fé, e outro versículo diz assim, fugir da aparência do mal. Como que se resiste o diabo na fé? Fugindo da aparência do mal, o diabo fugirá de nós. Ou seja, cada um foge para um lado. Eu fujo do pecado para perto de Deus e o diabo foge de perto de mim porque eu estou perto de Deus. Salmo 101 diz assim, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Ou seja, aqueles que andam errado não andam comigo. E o que eles pratica não vai me pegar como uma nódia, não vai me contaminar, porque eu ando longe deles e não tenho comunhão com eles. Salmo 21 diz assim, 121 diz assim, elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O salmista está fazendo uma pergunta.
Ele está falando de uma situação aqui que amigos não podem fazer nada, que família não pode fazer nada. Ele olha para o monte, mas o monte o que pode fazer? Nada. Mas não tem como olhar para o monte sem ver o céu, e não tem como olhar para o céu sem lembrar que ali é a morada de Deus. Juízes 13 nos traz um exemplo muito forte. Fala sobre Sansão, um homem que Deus preparou para livrar o povo seu dos filisteus. 40 anos o povo sofrendo escravidão, opressão. Mas o que aconteceu? Sansão, um homem forte, uma vez com a queixada de jumento, ele feriu 1000 homens. Mas um homem que não dominava os seus olhos. E o diabo percebeu isso e armou o laço para ele, fazendo ele admirar, apreciar, olhar quando Dalila passava, uma mulher bonita. E ali foi o tropeço dele. E por 20 anos ele foi juiz de Israel, desse povo que Deus botou ele para pastorear, para cuidar. Mas nesses 20 anos ele só lutou pelas causas próprias dele, não pelas de Deus. Então ele foi preso, teve as suas vistas estouradas, furadas. Só assim ele conseguiu enxergar, porque ele olhava e não via. Depois que tirava a vista carnal, ele viu. Ele passou a enxergar, que nem tem tudo, as coisas espirituais não se enxergam com os olhos carnais. Só que os olhos espirituais dele estavam cegos, por conta dos olhos carnais, que só via o que queria. Então ele só enxergou quando enfim ele ficou cego. E a Bíblia diz que na morte dele ele matou mais os inimigos de Deus do que em toda a sua vida, em todos os 20 anos de juiz daquele povo. Precisava isso? Mateus 5 diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Por que o olho direito? Era o olho da mira dos soldados, o escudo deles tinha um buraco para eles botar o olho direito ali. Que quem não é canhoto, né, o olho direito, a mão direita é mais usada, que a gente faz mais força. E quando a Bíblia diz: se a tua mão direita te escandaliza, o teu olho direito te faz pecar, o que quer dizer? Todos nós temos a possibilidade de se desviar para o mal, assim como para o bem. A parte direita, simbolicamente falando, é o nosso lado ruim, negativo, o nosso lado que mata, que rouba, que fere, que não tem compaixão. Então o nosso lado direito é aquele lado que tende para Deus, que tem sede de Deus. E a gente tem que estar sempre aniquilando o esquerdo, negando o esquerdo, para atender o direito. Mas se o direito também começa a se contaminar, a gente tem que extrair, a gente tem que arrancar. Porque se o corpo todo perder, vai ser todo lançado no inferno. Atos 3 diz assim: ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aqui foi quando Pedro e João entram no templo, né, Formosa, e ali tem um coxo, tem um mendigo ali. E ele olha a Pedro para João, como de costume, pedindo esmola, como todo mundo dava para se aparecer, ou dava qualquer coisa só para sair daquele momento. E Pedro e João faz questão de falar para ele: olha para nós. E ele, com aquela insistência, ele olhou, ele percebeu que aquele momento ia ser diferente de todos os demais para trás da vida dele. Olha para nós, ou seja, eles estavam dizendo: olha nos nossos olhos, vê com os nossos olhos que nós temos mais para te dar do que essas esmolas todas. Nós temos de Jesus, nós temos uma saída, nós temos uma dignidade para te entregar agora, em nome de Jesus. Que ele homem percebeu que o momento ali era diferente, que não ia ganhar uma moeda e pronto, ele ia ter uma resolução na vida dele tremenda. Olha para nós. E ele falou: não tem ouro nem prata. Talvez aquele homem olhasse para Pedro, João, visse bem arrumado, esse homem deve ter muito dinheiro, talvez não visse aparência nenhuma, falei: você deve ser um pobre coitado que nem eu. Mas ele tinha de Deus, independente de estar bem arrumado ou não. Ele tinha a unção de Deus, a autoridade de Deus, e ordenou a cura daquele homem. Então, os olhos de quem anda no caminho de Deus é um olhar de bênção, um olhar de misericórdia, um olhar de Deus. Assim como quem anda no caminho do diabo é um olhar maligno, malicioso, é um olhar cobiçoso. Então nós temos que escolher qual olhar que a gente quer.
Diz a palavra, Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, não há outro. É só Deus mesmo. Então, se você até hoje deixa os seus sentidos fazer o que quiserem, sua boca comer tudo que se mostra, satisfaz os desejos dos teus olhos, vai aonde não deve, pega o que não deve, começa a dominá-los para você ter. Seja o Senhor dos teus sentidos, não deixe eles mandarem em você, que se eles mandarem em você, com certeza você vai se perder, sua alma vai se perder. Domina seus membros, assim como você educa os filhos no caminho bom, educa teus membros, para você não comer demais, para passar mal, para você não beber demais, para você ser uma pessoa sadia, espiritualmente falando, e até fisicamente também faz bem. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.